aqui mais um vídeo em que eu quero te ensinar um pouquinho mais sobre nutrição no pós-operatório, no pré-operatório e como que a nutrição pode influenciar nesse seu processo. E antes mesmo, eu gostaria de me apresentar, porque eu sei que muitos vão chegando ao longo do caminho e ficam um pouco perdidos aqui no canal para saber do que eu tô falando, né? Quem sou eu? Então, antes de tudo e mais nada, eu sou Amanda Romito, eu sou nutricionista, eu atuo na área mais profundamente de nutrição estética, saúde de pele, saúde da mulher e principalmente em pré e pós-operatório cirúrgico. Então, se você é uma pessoa que vai passar ou já passou, se interessa por esse assunto ou até pode ajudar um familiar, um amigo, uma amiga que vai passar aí por um processo de cirurgia plástica, você precisa mandar esse vídeo, mandar ao meu canal e compartilhar para que essa pessoa se atente como que está a alimentação, os nutrientes, para que você obtenha ou essa pessoa obtenha um melhor processo de recuperação e cicatrização. E aí, hoje eu vou abordar principalmente sobre o sistema imunológico, imunidade e processo inflamatório da cirurgia, o quanto que o sistema imune pode influenciar nesse processo aí de cirurgia. E antes mesmo de eu entrar mais a fundo no conteúdo, eu gostaria de te fazer um convite. Então, se você chegou por agora, você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas aqui nesse canal eu falo muito sobre esse tema que eu relatei, pré-pós-operatório e como que a nutrição pode influenciar no seu processo de recuperação e cicatrização. E na semana que vem, no dia 4 de agosto, vai acontecer um evento que chama Masterclass Regenera. E eu gostaria de convidar para que você se inscrevesse para você saber um pouco mais a fundo sobre esse tema. Então, acontecerá no YouTube, aqui nesse canal, mas para você fazer a inscrição você precisa acessar o meu Instagram. Muito possivelmente que se você assiste aqui, tem esse acesso ao YouTube, você também vai ter o acesso ao Instagram. Aí você vai colocar lá, amandaromito.nutri, é o meu perfil. Você consegue se inscrever por aquele link que fica em azul ali na bio do meu Instagram, tá bom? Então conto com vocês e já faço esse convite logo de início antes da gente começar o conteúdo. E agora que eu fiz essa breve introdução, já expliquei quem eu sou, já fiz esse convite para vocês, eu quero entrar de fato a fundo no conteúdo de hoje. Então, imunidade e processo inflamatório. Tá, mas o que é sistema imune? O que ele exerce no nosso corpo? E é um assunto super delicado e que você precisa ter atenção se você for passar por um processo cirúrgico. Então vamos lá. Primeiro de tudo, acho que a gente precisa entender o que é o sistema imune, o que ele é responsável, tá? Esse sistema, ele é basicamente responsável e tem por prioridade manter a homeostase do corpo, ou seja, o equilíbrio entre as células, as moléculas, os órgãos e todo aquele sistema que faz parte de combater qualquer tipo de agente estranho. E aí dentro desse sistema, existem células específicas e moléculas que exercem esse papel de combater esses agentes estranhos e que são divididos em dois outros subsistemas. Então nós temos o sistema imune inato e o sistema imune adquirido. Temos esses dois. No sistema imune inato, você precisa pensar que é o sistema pelo qual ele representa todas as barreiras físicas, químicas, biológicas. Então, as principais células desse sistema são as células que mais combatem a todo esse agente. E aí temos os macrófagos, os neutrófilos, as células natural killer, temos também ali as células dendríticas. Além disso, desse sistema, como eu falei, tem o adquirido, só que o adquirido já é aquela parte do sistema imune que a gente vai, como o próprio nome sugere, a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Conforme a gente vai, desde que a gente nasce até quando a gente vai crescendo, quando você vai crescendo, você vai tendo contato com diferentes agentes ao longo da sua vida. Então, às vezes o bebê, ou você como do bebê, colocou uma terra na boca, uma areia na boca, teve contato com uma bactéria, com um vírus. Então, o sistema adquirido é aquele que vai se moldando de acordo com o contato que você tem ao longo da sua vida.
Então, ele vai sendo fortalecido de acordo com o que você é exposto. Basicamente isso. E quando a gente entende, né, que tem esses dois sistemas que estão o tempo inteiro agindo em prol de combater a tudo que não é interessante, digamos assim, para o nosso organismo, você começa a entender, na verdade, como que ele age e por que às vezes, muitas vezes, na verdade, acontece da gente ficar mais doente ou, enfim, né, até mesmo contrair uma infecção, um processo inflamatório. Então, tudo que acontece de diferente no seu corpo, quem está agindo assim com maestria e com maior, digamos assim, com maior intervenção é o sistema imunológico. Então, sem ele, nada funciona dentro do nosso organismo, tá certo? E aí, quando a gente fala, né, do sistema imune, sabendo disso que eu expliquei, imaginem só comigo se você estiver para se submeter a uma cirurgia plástica e o seu sistema imune está fragilizado. Você estará mais suscetível a contrair, uma infecção ou uma inflamação, ou piorar até mesmo o processo inflamatório, porque a cirurgia já é um processo inflamatório, certo? Assim como você pode contrair um vírus ou uma bactéria, e pode acontecer e acontece, tanto que dificilmente um médico, né, ou um nutricionista vai fazer com que você passe por esse processo cirúrgico se você tiver com o sistema imunológico fragilizado. Só que aí você pode estar se perguntando e pensando, né, tá, mas agora que eu já entendi isso, como que eu posso entender as vitaminas que fazem parte, ou como que eu posso fortalecer esse sistema imune através da alimentação? E é justamente isso que é o ponto que eu quero chegar aqui para vocês explicar, né? Então, quais são as vitaminas que podem exercer papel importante em combater todos esses agentes externos, assim como proteger, né, o sistema imune e deixar ele de uma maneira ali que previna que você contraia qualquer tipo de vírus, que você tenha qualquer tipo de infecção ou que você venha a ter qualquer tipo de processo inflamatório muito exacerbado. Ok, então vamos começar pelos micronutrientes que exercem papel fundamental ali no sistema imune e vou explicar também um pouquinho em como que eles agem e em prol do que, tá? Agora que dei essa lapidada, vai fazer mais sentido na cabeça de vocês. Então, por exemplo, a vitamina A, ela é uma vitamina que ela é capaz de aumentar a diferenciação celular dos linfócitos T e também dos linfócitos B. E eles são importantes por toda a integridade da epiderme e das mucosas. Ou seja, os nossos órgãos, né, os nossos tecidos, eles são revestidos por várias camadas. E um exemplo, a vitamina A faz parte, né, dessa integração das mucosas, por exemplo, e da epiderme. Então, elas revestem esses órgãos e esses tecidos, né? Então, é uma vitamina super importante para manter essa integridade. E todas as vezes que os metabólitos que fazem parte da manutenção desse revestimento, né, de toda essa epiderme, dessa mucosa, estiverem fragilizados, pode nos ditar que, por exemplo, você está com uma deficiência de vitamina A, o que gera vários outros sinais e sintomas, mas aqui falando principalmente de sistema imunológico, tá certo? Além disso, o zinco, por exemplo, né, ele estimula a proliferação de linfócitos T, que são células que exercem funções básicas no nosso organismo, como citei, né, lá do sistema imune inato. Então, das barreiras físicas, das barreiras químicas, biológicas. Então, se você não tiver o zinco, se você não tiver no sentido de deficiência do zinco, que é o mineral, você pode ter algum tipo de questão na proliferação dessas células importantes do sistema imune, tá? Além disso, essas células também, elas estimulam a atividade fagocitária, que são células importantes do sistema imune inato, de macrófagos e, além disso,
elas são responsáveis por secretar toxinas específicas. Então, tendo uma deficiência de zinco ou uma quantidade insuficiente desse mineral, pode estar afetando aí a secreção e a proliferação, ou seja, o crescimento, né, a diferenciação dessas células, tá bom? E fora que o zinco também é um mineral que ele combate ao estresse oxidativo. Então, o nosso corpo ele está altamente exposto o tempo inteiro, o tempo todo, ao estresse oxidativo, que são, é como se, por exemplo, se você tem contato com toxinas que o corpo não reconhece como algo bom, acontece um estresse oxidativo, um estresse para a célula, e a gente chama de estresse oxidativo. O zinco é um mineral que faz parte de combater esse estresse oxidativo. Então, pensa na importância de ter vitaminas e nutrientes que vão combater a esse estresse oxidativo. Então, além dele participar dessa questão da proliferação de linfócitos T, ele também combate a esse estresse. Fechado? Aí vamos passar aqui para questão das vitaminas do complexo B. Então, é importante que você tenha adequação de vitaminas do complexo B, porque elas fazem parte não só do metabolismo celular, mas também exerce a função nesse quesito de funcionalidade normal do sistema imunológico. Então, um exemplo, se você tem uma deficiência de vitamina B6, que a gente chama de piridoxina, ela acaba por aumentar os linfócitos, tá? E o peso dos órgãos linfóides e a produção de IL-2, que é interleucina 2, e também, consequentemente, da produção de imunoglobulinas. Todos esses agentes fazem parte do sistema imunológico. Então, se você tem uma deficiência de uma vitamina que faz parte de aumentar o número dessas células e desses componentes, muito possivelmente que você terá um sistema imune mais vulnerável. Então, olha só a importância. Além disso, por exemplo, a B12, ela atua melhorando a atividade dos fagócitos, como eu falei que já é também faz parte ali do sistema imune inato, e ela também estimula os linfócitos T, como citados anteriormente quando falei do zinco. Aí temos o selênio, por exemplo, que é um outro micronutriente e que ele é super importante na questão de participar de uma reação metabólica de uma enzima, que é a glutationa peroxidase, e ele é um agente super antioxidante. Encontramos selênio, por exemplo, em uma grande quantidade na castanha do Pará, tá? Então, além disso, ele também faz parte da nossa tireoide. Então, o selênio ele é muito participativo e a gente depende de selênio para fazer toda a funcionalidade do metabolismo como um todo. E no sistema imune ele tem esses dois papéis importantes. Então, se tivermos ausência desses micronutrientes, muito possivelmente que você terá um sistema imunológico fragilizado, vulnerável, tá? E todos esses micronutrientes que eu citei agora, né, mais pontualmente, você consegue adquirir através da alimentação. Então, como deu o exemplo do selênio, o zinco você encontra ali na amêndoa, em alguns folhosos verdes escuros, na aveia, em alguns grãos e alguns cereais. A vitamina C, a gente encontra, a vitamina A, e a vitamina C eu vou falar depois. A vitamina A nós encontramos ali na cenoura, nos alimentos alaranjados, amarelo-alaranjados, na verdade, no mamão, da abóbora, na cenoura, como já falado, no próprio mamão também, quem gosta aí de frutas, né, laranjas, que tem essa característica mais laranja, também encontramos vitamina A. E, ok, até aqui falamos de alguns micronutrientes muito importantes que temos aí no dia a dia, que conseguimos colocar no dia a dia. Só que aí vocês podem me perguntar, até aqui eu entendi mais ou menos, mas como que eu melhoro de uma forma significativa a minha imunidade, né? Então eu tô imaginando vocês me perguntando isso, né? Como que eu melhoro a minha imunidade? Vamos lá, então. Além dessa questão nutricional, né, de aporte de nutrientes específicos, que aqui eu só citei alguns que têm papel importantíssimo na integridade do sistema imunológico, mas
é possível e é necessário que você também se atente a outros fatores que podem influenciar diretamente o seu sistema imunológico. E o primeiro deles é se atente ao seu intestino, porque por mais que eu tenha falado ali das vitaminas, dos micronutrientes, se o seu intestino não tiver uma capacidade absortiva boa, ou seja, se você tiver com o seu intestino doente, teoricamente, você não vai conseguir absorver a quantidade de nutrientes que você necessita. Então, o primeiro ponto a se atentar é: cuide do seu intestino. E tá, como que eu sei se o meu intestino tá bom? Claro que caberia uma anamnese, uma análise muito mais aprofundada, mas o primeiro de tudo é você ter uma frequência de evacuação todos os dias que não seja uma consistência aquosa ou muito seca, né? Porque geralmente quando é muito seco já tem uma característica de intestino mais preso, mas quando tem uma frequência evacuatória muito frequente e as fezes muito amolecidas, também não é interessante. Então precisa ter um meio termo e esse intestino precisa funcionar diariamente. Então não é normal você evacuar uma vez a cada 3 dias, uma vez a cada 4 dias. Alguma coisa está acontecendo que o seu intestino não está saudável. E claro que quando a gente fala de intestino, nem caberia eu falar tão aprofundadamente aqui de intestino, porque o nosso intestino tem interligação com tudo no nosso organismo, com o cérebro, com a questão pulmão, intestino, tem vários eixos que estão correlacionados com o intestino. Mas o principal preditor aí para uma boa saúde intestinal é você não ter essa questão de frequência de evacuação e você ter uma boa hidratação. Se você se secar de se atentar a esses 2 pontos no começo, né, de você saber que você está indo ao banheiro todos os dias, que não tem dificuldade ao evacuar, você já vai ter um preditivo de que você está com uma boa saúde intestinal. Então, esse é o primeiro fator que você deve se importar, porque nada adianta você comer e não absorver o quanto você necessita, tá bom? Então, intestino tem que estar em dia. Saúde intestinal é um dos primeiros fatores que você pode melhorar a sua imunidade. Segundo, o aporte de alimentos antioxidantes. Então, para você combater ao estresse oxidativo, você necessita de alimentos com características antioxidantes. Muitos deles a gente consegue sim ali no nosso dia a dia. Então, frutas cítricas, frutas que têm característica, por exemplo, frutas vermelhas que tem ali uma característica vermelho, roxeado, são frutas que têm uma alta quantidade de antioxidantes. Além disso, vou citar depois, após eu falar desses 3 tópicos, outros alimentos mais especificamente que são interessantes de colocar na sua alimentação, mediante a um outro tópico que eu vou citar, chamado imunonutrição, tá bom? Então, ok, aumente o aporte de alimentos antioxidantes para combater esse estresse oxidativo. Então, folhosos verdes escuros, frutas cítricas, frutas vermelhas roxeadas, ter um bom aporte de verduras e legumes nas refeições principais, principalmente. Quanto mais colorida a sua alimentação, maior o aporte de antioxidantes, tá bom? Além disso, um ponto super importante, o terceiro ponto super importante, um sono reparador. Se você tem privação de sono, muito possivelmente que o seu cortisol está alto. O cortisol, ele é um hormônio imunossupressor, ou seja, se você tem privação de sono, o seu cortisol aumenta e como é um hormônio imunossupressor, a sua imunidade cai. Então, a privação de sono é um altíssimo preditor de imunidade baixa. Então, você precisa regular o seu sono se você tem uma dificuldade de dormir ou se você tem essa questão de dormir muito picado ou até mesmo privar o seu sono com poucas horas. Então, você precisa se atentar ao tempo que você dorme, se você tem uma boa qualidade de sono. E para isso, claro que eu não vou explicar nessa aula, mas na próxima aula, muito possivelmente do próximo vídeo de conteúdo, eu vou falar um pouquinho mais sobre estilo de vida. E aí no estilo de vida a gente vai abordar um pouco mais de como regular esse sono, o que a gente pode implementar para melhorar. Mas só de você se atentar a essa questão da privação, melhorar o tempo que você tem de sono por noite de boa qualidade, você já vai se cercar de abaixar esse cortisol e consequentemente a sua imunidade
ficar melhor e menos vulnerável. Então esses 3 pontos eu considero um dos pontos mais importantes aqui no começo para você se cercar de uma imunidade boa. Sono, que foi o que eu falei por último, aumentar o aporte de alimentos antioxidantes e, além disso, intestino. Saúde intestinal, alimentos e sono. Tipo, todos têm uma interligação aí também, porque quando a gente não dorme direito, também temos correlação com o intestino. Então, olha só como as coisas estão interligadas e o nosso corpo ele é muito inteligente para saber que sempre um sistema depende do outro, se um tá frágil aqui, dificulta o outro e assim por diante. E aí, também posso citar aqui para vocês a influência, né, da imunonutrição como uma forma de aumentar a imunidade. Então, o que é a imunonutrição, né? Ela é caracterizada, basicamente, pela suplementação de nutrientes que vão aumentar a função celular e modular a inflamação. Só que aqui eu estou falando da suplementação, tá ok? Isso não significa que você não consiga atingir essas quantidades de muitos dos itens que eu vou citar aqui, dos nutrientes que eu vou citar aqui, através da alimentação. Por isso que deixei para citar alguns alimentos agora por último. Só que essa diversidade, né? Então, voltando aqui, a diversidade desses nutrientes pela imunonutrição, ela tem uma grande influência na modulação dos processos inflamatórios e infecciosos. Então, muitas vezes, tá? Não é sempre, acontece de o paciente, você paciente, não conseguir atingir a quantidade necessária apenas através da alimentação do seu dia a dia. E às vezes é necessário modular essa quantidade, por isso que a gente chama de imunonutrição, que tem a ver com o sistema imunológico, e ativos que tem a ver com o sistema imune, mas através da suplementação, modulamos para que você atinja as quantidades suficientes e que o seu sistema imune não fique fragilizado nesse período ou principalmente pré-operatório, né? Mas que no pós também é importante, mas a imunidade tem até um papel ainda mais importante no pré-operatório de como você vai se submeter a essa cirurgia plástica, tá certo? E aí eu posso citar aqui para vocês alguns exemplos de alguns nutrientes que fazem parte dessa diversidade, né, na imunonutrição. Então temos alguns aminoácidos como a glutamina, né, a arginina, que eu já até te expliquei num outro vídeo aqui, o papel de cada uma na fase de cicatrização, inclusive, e que nem sempre conseguimos atingir as quantidades através da alimentação, até porque são aminoácidos, no caso, por exemplo, da glutamina, é um aminoácido não essencial. Então, é um aminoácido que, quando precisamos de um aporte maior, é necessário a suplementação, tá certo? Além disso, temos a cisteína, a vitamina C, a vitamina A, aqui que eu queria falar da vitamina C e alimentos que são fontes de vitamina C, que eu confundi um pouquinho ali um pouquinho anterior no vídeo, a vitamina E, aí volto a falar do zinco e ácidos graxos. Então aqui, vitamina C, né? Acho que é o mais fácil, que todo mundo mais memoriza. Alimentos fonte, frutas cítricas, você já lembra direto de vitamina C. Limão, acerola, tangerina, laranja, morango, maracujá, abacaxi, temos também um pouquinho ali no mamão. Então, frutas com característica mais cítrica, vocês vão encontrar um alto teor de vitamina C. Além disso, também nos folhosos verdes escuros, tá? De modo geral. E temos ali uma gama enorme, principalmente nas frutas. Então, é bem fácil de atingir as quantidades ideais. Como aqui eu estou citando, por mais que eu esteja citando, volto a repetir, dos alimentos, aqui estou falando basicamente do aporte a mais quando necessário. Então, todos esses nutrientes, eles são aplicados quando necessários por terem, na verdade, um papel importantíssimo no sistema imunológico, tá certo? Claro que cada um exerce seu papel ali especificamente, alguns deles eu já dei um overall ali para vocês entenderem, só que é sempre muito importante se atentar que, se não possível atingir através da alimentação, o profissional que te acompanha, ele com competência vai te adequar, vai adequar essa quantidade, né, desses nutrientes
para que você não fique com o sistema imunológico fragilizado, tá bom? E ainda temos outros nutrientes, mas esses são os principais que fazem parte ali, além de um aporte, né, calórico ideal e tudo, para você não ficar aí com déficit energético também, mas aqui o foco maior era mostrar para vocês os nutrientes que fazem parte do sistema imune e um pouquinho de como cada um atua, né, e tem um papel importantíssimo em várias etapas, em diferentes partes, né, do sistema imune. E claro que aqui eu poderia até citar um pouco mais a fundo sobre fitoterapia, né, que são plantas medicinais que também são utilizadas como terapia alternativa, né, tanto para a questão de processo de cicatrização, de recuperação. A equinácea, por exemplo, que é uma imunomoduladora, ela também serve como fitoterápico, que através do chá ali, do concentrado do chá, pode ser uma ótima alternativa para colocar, mas que caberia, né, em um vídeo separado, falar só de fitoterapia, e acho que não tem muita necessidade da gente abordar nesse vídeo, mas que também existem outras formas da gente precaver e prevenir que o sistema imune fique fragilizado. Então, se atentem a esses pontos que eu abordei aqui para vocês. Esse conteúdo ele é muito rico, ele é muito importante para que vocês entendam de fato o real motivo do porquê que é tão importante você estar com uma saúde imunológica boa antes do seu processo cirúrgico. Realmente para prevenir que você tenha qualquer tipo de infecção, que você venha a ter qualquer tipo de problema realmente na sua cirurgia. Então, cerque-se de se atentar a tudo isso que foi abordado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e, novamente, eu gostaria de convidar, se você quiser saber mais a fundo sobre conteúdos como esse, relacionados com pré- e pós-operatório cirúrgico de plástica, eu quero te convidar para se inscrever na Masterclass que vai acontecer na quinta-feira que vem. E vocês podem ficar à vontade para se inscrever de forma gratuita, não tem nenhum tipo de custo, no link da minha bio no Instagram, amandaromito.nutri. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, eu me coloco super à disposição para responder aqui embaixo nos comentários. Um super beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo.